Quando eu lhe disser quais são as minhas convicções, você vai sair correndo à procura do promotor público, do Comitê contra Atividades Anti-Americanas, do FBI, do GPU, do seu jornal de escândalos preferido, da Ku Klux Klan, ou dos diversos líderes do proletariado mundial. Não sou nem branco, nem preto, nem vermelho, nem amarelo. Não sou nem cristão, nem judeu, nem muçulmano, nem mormon. Não sou polígamo, nem homossexual, nem anarquista. Faço amor com uma mulher porque a amo e a desejo, não porque tenho uma certidão de casamento ou por estar faminto de sexo. Não espanco crianças. Não pesco nem caço, embora seja bom atirador e goste de praticar tiro ao alvo. Não jogo bridge e não dou festas para divulgar minhas ideias. Se minhas ideias forem válidas, elas próprias se divulgarão. Não submeto meu trabalho à apreciação de qualquer autoridade médica, a menos que ela o compreenda melhor do que eu. Eu sou eu que dedico quem entende minhas descobertas e quem não. Respeito ao pé da letra todas as leis que fazem sentido, mas combato as que são obsoletas ou absurdas. Não vá correndo falar com promotor público a ninguém. Se ele é um homem honesto, age da mesma forma. Quero que as crianças e os jovens apreciem o amor físico sem obstáculos. Não acredito que, para ser religioso, no melhor e autêntico sentido, um homem precise destruir sua vida amorosa e se mumificar de corpo e alma. Sei que o que você chama de Deus realmente existe, mas não na forma que você pensa. Deus é a energia cósmica primordial, o amor no seu corpo, sua integridade e sua percepção da natureza dentro e fora de você. Se alguém, sob qualquer pretexto que fosse, procurasse interferir na minha obra de médico ou de educador, eu o expulsaria. E, se eu fosse chamado a depor, eu lhe faria certas perguntas claras e simples, que ele seria incapaz de responder sem sentir vergonha pelo resto da vida. Porque sou um homem que trabalha, que sabe como o ser humano é por dentro, que sabe que todo ser humano tem seu valor e que quer que o mundo seja regido pelo trabalho, não por opiniões sobre o trabalho. Tenho minha própria opinião e sei distinguir mentiras da verdade, ferramenta que uso todas as horas do dia, que limpo sempre depois de usá-la e que conservo limpa. Tenho medo de você, Zé Ninguém, muito medo. Nem sempre foi assim. Eu mesmo era um Zé Ninguém, em meio a milhões de outros Zés Ninguéns. Tornei-me, então, cientista e psiquiatra. Aprendi a ver como você está doente e como é perigoso nessa sua doença. Aprendi a ver que é seu próprio distúrbio psíquico, não algum poder superior externo a você, que o mantém embaixo, todos os dias, a qualquer hora, mesmo na ausência de qualquer coerção externa. Você teria derrubado os tiranos há muito tempo, se no seu íntimo estivesse vivo e em perfeita saúde. No passado, seus opressores provinham das classes mais altas da sociedade, mas hoje eles provêm da sua própria camada. São ainda mais Zés Ninguéns do que você, Zé Ninguém. Precisam ser mesmo muito pequenos para conhecer sua desgraça a partir da própria experiência, e com base nesse conhecimento, oprimi-lo com mais eficácia e mais crueldade do que nunca. Você não sabe discernir, não sabe sentir quem é o homem verdadeiramente grande. O caráter dele
Seu sofrimento, sua paixão, sua fúria e sua luta por você são estranhos a você. Você não se dá conta da existência de homens e mulheres que apresentam uma incapacidade inata para oprimi-lo e explorá-lo. Homens e mulheres que querem que você seja livre, real e verdadeiramente livre. Você não gosta desses homens e mulheres porque são estranhos à sua natureza. São simples e francos. Valorizam a verdade tanto quanto você valoriza a trapaça. Eles olham para você, não com desdém, mas com tristeza, diante da condição humana. No entanto, a percepção de que está sendo olhado lhe dá uma sensação de perigo. Você só reconhece a grandeza desses homens, Zé Ninguém, quando muitos outros Zés Ninguéns lhe dizem que eles são grandes. Você tem medo de grandes homens, da sua intimidade com a vida e do seu amor pela vida. No entanto, o grande homem o ama como amaria qualquer outro animal, como criatura viva. Ele não quer que você sofra, como vem sofrendo há milhares de anos. Não quer que você diga disparates, como vem dizendo há milhares de anos. Não quer que você viva como um burro de carga, porque ele ama a vida e deseja que ela seja isenta de sofrimento e humilhação. Você leva homens verdadeiramente grandes a desprezá-lo, a baixar as cabeças, entristecidos por você e por sua pequenez, a evitá-lo e, pior de tudo, a ter pena de você. Se você for um psiquiatra, Zé Ninguém, um lombroso, por exemplo, irá taxar o homem verdadeiramente grande de criminoso, ou pelo menos de criminoso em potencial, ou de lunático, porque o grande homem, ao contrário de você, não considera que o objetivo da vida esteja na riqueza, em casamentos socialmente convenientes para suas filhas, numa carreira política ou em honras acadêmicas. Por isso, porque ele é diferente de você, você o chama de gênio ou de doido. Ele, por sua vez, está perfeitamente disposto a admitir que não é nenhum gênio, mas apenas uma criatura viva. Você o chama de asocial, porque ele prefere ficar só com seus pensamentos a ouvir a tagarelice vazia dos seus encontros sociais. Você afirma que ele é maluco, porque gasta dinheiro em pesquisa científica em vez de investi-lo como você, em ações. Na sua degradação infinita, Zé Ninguém, você ousa chamar um homem simples e franco de anormal. Compara-o consigo mesmo, com seus medíocres padrões de normalidade e o considera deficiente. Você não percebe, Zé Ninguém. Você se recusa a reconhecer que está afastando esse homem, que o ama e que quer só ajudá-lo, de toda a vida social, porque tanto no salão de festas quanto nos bares você a tornou insuportável. Quem o transformou no que ele é hoje depois de décadas de sofrimento, desesperado? Foi você, com sua falta de escrúpulos, sua mentalidade tacanha, seu raciocínio deturpado e suas verdades eternas, que não conseguem sobreviver a 10 anos de desenvolvimento social. Basta pensar em todas as certezas pelas quais você jurou no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Diga-me com franqueza, de quantas delas você se retratou? Nenhuma, Zé Ninguém. Um grande homem é cauteloso ao pensar, mas, uma vez que se empenha em uma ideia, ele pensa longe. E você, Zé Ninguém? O trata como um pária, quando sua ideia se revela sólida e duradoura, e a sua, Zé Ninguém, fogo de palha. Ao transformá-lo em pária, você planta nele a terrível semente da solidão. Não a semente que gera grandes atos, mas a semente do medo.
medo de ser mal compreendido e atacado por você, pois você é o povo, a opinião pública, a consciência social. Algum dia você parou para pensar na enorme responsabilidade que isso implica, Zé Ninguém? Algum dia você se perguntou, diga a verdade agora, se da perspectiva do desenvolvimento social a longo prazo, da natureza ou de grandes realizações humanas, a de Jesus, por exemplo, seu pensamento está certo ou errado? Não. Você nunca se pergunta se seu pensamento está certo ou errado. Você se pergunta o que os seus vizinhos dirão ou se, caso você haja acertadamente, isso lhe custará dinheiro. É isso que você se pergunta, Zé Ninguém. Isso e nada mais. Depois de empurrar o grande homem para a solidão, você se esqueceu do que lhe fez. Apenas disse mais disparates, aplicou mais um golpe sujo, provocou outro ferimento. Você esquece. Um grande homem, no entanto, não esquece. Ele não planeja vingança, mas procura entender por que você se comporta de modo tão deplorável. Sei que isso também está além do seu alcance, Zé Ninguém, mas acredite em mim, ainda que você o fira inúmeras vezes, que lhe inflinja ferimentos que não sarem jamais, mesmo que um instante após seu ato mesquinho você se esqueça do que fez, o grande homem sofre no seu lugar pelas iniquidades cometidas por você, não porque são grandes, mas porque são mesquinhas. Ele procura entender o que faz com que você atire lama no marido ou na mulher que decepcionou você. Atormente uma criança porque algum vizinho perverso não gosta dela. Traia seus amigos. Zombe dos generosos apesar de tentar obter deles o que for possível. E se encolha diante do açoite. Ele tenta entender o que faz você tomar o que é dado, dar o que lhe é exigido, mas nunca dar com espontaneidade e amor. O que o faz pisar nos que estão por baixo, ou que estão caindo. Mentir em vez de dizer a verdade, e perseguir não a mentira, mas a verdade. Zé Ninguém, você está sempre do lado dos perseguidores. Para conquistar suas graças, Zé Ninguém, para ganhar sua amizade desprezível, um grande homem precisaria adaptar-se aos seus modos, dizer o que você quer ouvir, adornar-se com suas virtudes. No entanto, ele não seria grande, verdadeiro e simples. Ele seria um grande homem se tivesse suas virtudes, sua linguagem e sua amizade, Zé Ninguém. Você não pode deixar de perceber que seus amigos, que dizem o que você quer ouvir, jamais foram grandes homens. Você não acredita que um amigo seu possa um dia fazer algo grandioso. Você se despreza em segredo. Até, na verdade, especialmente nessas ocasiões, quando firma sua dignidade. E, como você se despreza, é incapaz de respeitar seu amigo. Você não pode chegar a acreditar que alguém com quem se sentou à mesa ou com quem dividiu uma casa seja capaz de grandes realizações. É por isso que todos os grandes homens foram solitários. Na sua companhia, Zé Ninguém, é difícil pensar. Só se pode pensar sobre você ou por seu bem, mas não com você, pois você sufoca todas as ideias grandes e generosas. Se você é mãe, diz a seu filho pensante: isso não é adequado para crianças. Se é catedrático de biologia, diz: nenhum estudante sério pode concordar com isso. O quê? Duvidar da existência de germes no ar? Se é professor, diz: criança bem comportada não faz perguntas impertinentes. E se a esposa diz: descoberta? Você fez uma descoberta?
Se eu fosse você, iria trabalhar para sustentar minha família. No entanto, quando a descoberta sai no jornal, Zé Ninguém, você acredita nela, quer a entenda, quer não. Eu lhe digo, Zé Ninguém, você perdeu todo o sentimento pelo melhor que há em você. Você o sufocou. E quando descobre algo de valioso nos outros, nos seus filhos, na sua mulher, no seu marido, no seu pai ou na sua mãe, você o destrói. Zé Ninguém, você é pequeno e quer continuar pequeno. Você me pergunta como eu sei tudo isso. Vou lhe dizer, eu conheci você, compartilhei suas experiências. Eu o conheci em mim mesmo. Como médico, eu o libertei do que é pequeno em você. Como educador, muitas vezes o orientei pelo caminho da integridade e da franqueza. Sei o quanto você resiste acirradamente à sua própria integridade. Conheço o medo mortal que se abate sobre você quando é convocado a seguir sua própria e autêntica natureza. Você nem sempre é pequeno, Zé Ninguém. Sei que tem seus momentos de grandeza, suas experiências de entusiasmo e exaltação. Falta-lhe, porém, a perseverança para deixar seu entusiasmo decolar, sua exaltação levá-lo a alturas cada vez maiores. Você tem medo de decolar, tem medo das alturas e das profundezas. Nietzsche, há muito tempo, lhe disse isso, muito melhor do que eu. Ele queria elevá-lo para que você se tornasse um super-homem, para que superasse o meramente humano. Em vez do super-homem de Nietzsche, você aceitou o Führer Hitler, e você continuou sendo o que era, o sub-humano. Quero que você deixe de ser o sub-humano e se torne você mesmo. Você mesmo é o que eu estou dizendo. Não o jornal que você lê, não a opinião do seu vizinho perverso, mas você mesmo. Eu sei, e você não sabe, o que você realmente é no fundo. Bem no fundo. Você é o que um servo, seu Deus, seu poeta ou seu filósofo são. Você acha, porém, que é membro da Associação dos Veteranos de Guerra, do seu clube de boliche ou da Ku Klux Klan. E por pensar assim, você se comporta desse jeito. Isso também já lhe foi dito há muito tempo, por Heinrich Mann na Alemanha, por Upton Sinclair e John dos Passos nos Estados Unidos. Você, entretanto, não reconheceu Mann nem Sinclair. Você só reconhece o campeão dos pesos pesados e Al Capone. Se lhe for dada a escolha entre uma biblioteca e uma luta, sem dúvida você irá à luta. Você advoga a felicidade na vida, mas a segurança tem para você significado muito maior, mesmo que ela lhe custe dobrar a espinha ou arrase com sua vida inteira. Como nunca aprendeu a agarrar a felicidade e apreciá-la e protegê-la, falta-lhe a coragem da integridade. Será que devo lhe dizer, Zé Ninguém, que tipo de homem você é? Você ouve propagandas na rádio, anúncios de laxantes, cremes dentais, graxa para sapatos, desodorantes e assim por diante. Não se dá conta, porém, da estupidez infinita do abominável mau gosto dos cantos de sereia calculados para atrair sua atenção. Você algum dia chegou a prestar atenção às piadas de um comediante de boate a seu respeito? A respeito de você, dele mesmo e de todo mundo desgraçado. Ouça bem seus comerciais de produtos para o melhor funcionamento dos intestinos e aprenda quem e o que você é. Escute, Zé Ninguém. Cada uma das iniquidades mesquinhas lança uma luz sobre a desgraça da vida humana. Cada um dos seus atos mesquinhos diminui a esperança de que se possa melhorar seu quinhão, mesmo que só um pouco.
Isso é motivo para tristeza, Zé Ninguém. Para tristeza profunda e dolorosa. É para evitar essa tristeza que você faz piadinhas tolas. Isso é o que você chama de seu senso de humor. Você ouve uma piada sobre si mesmo e se junta ao riso. Não ri por apreciar o humor às suas custas. Ri do Zé Ninguém sem suspeitar que está rindo de si mesmo, que a piada é sobre você. E todos os milhões de Zés Ninguéms não percebem que a piada é sobre eles. Porque riram de você com tanto entusiasmo, tanta franqueza, tanta crueldade pelos séculos afora. Já percebeu como fazem as pessoas comuns parecerem ridículas nos filmes? Vou lhe dizer, porque riem de você, Zé Ninguém, pois eu levo a sério, muito a sério. Você invariavelmente falta com a verdade em seu pensamento. Você me faz lembrar o atirador brincalhão que erra o alvo de propósito por um fio de cabelo. Você discorda? Vou lhe provar. Você poderia ter se tornado senhor da sua existência há muito tempo, se seu pensamento visasse a verdade. Dou-lhe um exemplo do seu pensamento. É tudo culpa dos judeus, afirma você. O que é um judeu? Pergunto. Gente de sangue judeu, você responde. Como é que se distingue o sangue judeu de outro tipo de sangue? A pergunta o desconcerta. Você hesita e depois diz: eu queria dizer a raça judaica. O que é raça? Pergunto. Raça? É óbvio. Exatamente como existe uma raça germânica, existe uma raça judaica. Quais são as características da raça judaica? Um judeu tem cabelos negros, nariz comprido e curvo e olhar penetrante. Os judeus são gananciosos e capitalistas. Você já viu um francês do sul ou um italiano lado a lado com um judeu? Consegue distinguir entre eles? Não. Na verdade, não. Então, o que é um judeu? Seu sangue é igual ao de qualquer outra pessoa. Sua aparência não é diferente da aparência de um francês ou de um italiano. Por outro lado, você já viu algum judeu alemão? São parecidos com os alemães. E o que é um alemão? Um alemão é um membro da raça ariana nórdica. Os indianos são arianos? São. Eles são nórdicos? Não. São louros? Não. Viu, você nem sabe o que é um judeu ou um alemão. Mas a verdade é que os judeus existem. É claro que existem. Os cristãos e os muçulmanos também. É isso mesmo. Eu estava querendo me referir à religião judaica. Roosevelt era holandês? Não. Por que você chama um descendente de Davi de judeu se não chama Roosevelt de holandês? Os judeus são diferentes. Qual a diferença? Não sei. É esse o tipo de baboseira que você diz, Zé Ninguém. E com essas baboseiras, você monta gangues armadas que matam 10 milhões de pessoas por serem judias, embora você não consiga sequer me dizer o que é um judeu. É por isso que riem de você. É por isso que qualquer um com algo sério a realizar o evita. É por isso que você está afundado no atoleiro até o pescoço. Chamar alguém de judeu faz você se sentir superior. Faz você se sentir superior porque você se sente inferior. Você se sente inferior porque você mesmo é exatamente aquilo que quer eliminar nas pessoas que chama de judeus. Essa é apenas uma amostra da verdade a seu respeito. Zé Ninguém. Quando você chama alguém desdenhosamente de judeu, alivia-se a sensação da sua própria pequenez. Descobri isso apenas recentemente. Você chama de judeu qualquer um que lhe desperte respeito de mais ou de menos. E, como se houvesse sido enviado à Terra por algum poder superior, você se encarrega de determinar quem é judeu. Eu contesto esse direito, independentemente de você ser um Zé Ninguém ariano ou
um Zé Ninguém judeu. Ninguém, a não ser eu mesmo, tem o direito de dizer o que eu sou. Sou uma mistura biológica e cultural, e tenho orgulho disso. De corpo e mente sou produto de todas as classes, raças e nações. Não finjo ser racial ou socialmente puro, como você. Nem ser chauvinista como você. Seu fascistinha de todas as nações, raças e classes. Ouvi dizer que na Palestina você não aceitou um engenheiro judeu por ele não ser circunciso. Não tenho nada mais em comum com os judeus fascistas do que com qualquer outro fascista. Não me comovem a língua, a religião ou a cultura dos judeus. Acredito no Deus judeu tanto quanto no Deus cristão ou indiano. Mas sei onde é que você obtém seu Deus. Não acredito que os judeus sejam um povo eleito de Deus. Acredito que um dia o povo judeu se perderá entre as massas dos animais humanos do planeta, e que isso será bom para eles e para os seus descendentes. Você não gosta de ouvir isso, Zé Ninguém judeu? Você insiste na sua identidade judaica porque despreza a si mesmo e aos que lhe são próximos como judeus. O próprio judeu é quem mais odeia os judeus. Essa é uma velha verdade. Eu, porém, não desprezo você e não o odeio. Simplesmente não tenho nada em comum com você. Em todo caso, não mais do que com um chinês ou com um guaxinim. A saber, nossa origem comum na matéria cósmica. Por que você para em 100, Zé Ninguém judeu? Por que não recua até o protoplasma? A meu ver, a vida tem início com a contração plasmática, não com a teologia dos rabinos. Foram necessários muitos milhões de anos para você evoluir de medusa a bípede terrestre. Você vem vivendo em rigidez corporal, sua aberração atual. Há apenas 6.000 anos. E vai demorar 100, 500 ou 5.000 anos para que você redescubra a natureza dentro de você. A medusa em você.